Fala aí, gente. Bom, eu acho engraçado ter que apresentar, né, mas é necessário. Algumas pessoas estão novas aí no meu Face, algumas pessoas estão novas no meu canal, algumas pessoas estão chegando agora para me conhecer. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. Então, é assim, é muito importante dizer o seguinte. Para quem não me conhece, eu sou o Jordan Lessa, eu sou militante da causa trans, né, sou funcionário público da cidade do Rio de Janeiro, sou carioca, moro aqui no Rio, e lancei um livro em 2014, que algumas pessoas têm me perguntado, né, mas esse livro fala sobre o quê? Então eu vou fazer um vídeo para falar sobre isso. Né? O pessoal sabe que eu gosto muito de comunicar pelo vídeo, e às vezes gostaria de fazer mais vídeo, não faço por falta de tempo, mas vamos lá. Então é isso, eu sou o Jordan Lessa, sou servidor da cidade do Rio de Janeiro, né? Tenho 18 anos de prefeitura, concursado. Tenho uma vivência trans, eu posso dizer que de transição são 3 anos, né? Mas sempre me vi, sempre me reconheci da forma que eu sou. Obviamente que algumas coisas mudaram nos últimos 3 anos, hoje eu me sinto muito melhor, muito mais feliz, né? Já passei bons pedaços nessa vida. E essa história toda de transição, de tudo isso, começou há 3 anos, porque eu conheci o nosso ícone maior, que é o João Nery, né? Através de uma palestra. Inclusive eu tenho a honra de ele assinar aqui a 4ª capa do meu livro, é assinado pelo João, vocês podem ver aqui. E já tive o prazer de fazer palestras junto com o João também, foi uma grande honra da gente dividir o mesmo espaço. E por palavras dele, né, eu apresentando o livro dele, ele apresentando o meu, e por palavras dele em dizer que eu tenho uma história de vida que todos deveriam conhecer. Eu fiquei extremamente honrado do João ter dito isso. E aí começou a me dar alguns starts assim, em relação ao que eu vivi, ao que eu escrevi. Né? Porque às vezes passa a ser tão natural tudo isso que eu vivi, tudo isso que eu passei, tudo isso que aconteceu na minha vida, que a gente acha assim, que nada, pô, todo mundo tem história, né? Todo mundo passou, todo mundo... A diferença é que eu estou escrevendo e outros não estão escrevendo, então passa a ser uma coisa banal até para mim mesmo. Mas aí não. Aí você vai vendo que cada pessoa que lê teu livro, cada pessoa que te dá uma resposta positiva, um feedback bacana, que naquela pessoa você fez uma diferença, na vida daquela família você fez uma diferença, sabe? Então isso tem uma enorme importância para mim. Porque, primeiro, que me faz entender que eu sou muito ligado nisso, né? Eu acho que tudo que acontece na vida da gente tem um motivo de ser. Tá? Nada é por acaso. E aí quando essa coisa do livro começou a alcançar a vida de outras pessoas, eu comecei a perceber que o propósito de tudo que eu passei é esse. É alcançar a vida das pessoas. Né? Sejam elas LGBT, sejam elas pessoas trans, sejam seus familiares, sejam religiosos, não importa. Qualquer pessoa, qualquer tipo de vida, porque é uma história que tem a ver com tudo, sabe? De tão misturada que é. E aí eu lancei há pouco tempo um projeto de falar capítulo por capítulo do livro. Né? Eu fiz o primeiro capítulo, tá lá no canal no canal do Jordan Lessa, no YouTube. Eu vou deixar aí depois na descrição tudo direitinho, que tem lá o primeiro capítulo. E aí eu ainda não fiz o segundo, estou esperando ter um retorno legal desse primeiro, mas aí eu achei que faltou uma explicação assim mais geral do livro. Né? E aí eu decidi fazer isso hoje. Então vamos lá. A capa do livro é essa daqui, vocês já viram por aí pra caramba, tenho certeza, quem não viu tá vendo agora, tá vendo direitinho. Né? Essa foto aqui sou eu antes da transição, aqui não tinha cirurgia, não tinha hormonoterapia, não tinha nada, você vê que a diferença não é tão grande assim, esse cara aqui sou eu. Né? Eu trans, a alça da bolsa, relatos de um transexual, e todo mundo pergunta, alça da bolsa por quê? Você só vai saber quem lê, que isso aqui eu não falo. Eu ainda assinava como Jolessa, que eu sempre fui conhecido como Jolessa, então isso não tinha problema nenhum. Deixa eu ver, tem aqui uns agradecimentos, né, que eu faço no início. Deixa eu ver, tem um prefácio, parará, que eu devo começar a contar o que é o meu início, que nem eu sei direito, não sabia, até pouco tempo eu não sabia direito como é que era, como é que são as minhas origens, filho de quem, irmão de quem, neto de quem, isso foi complicado. Hoje, né, nós estamos em novembro de 2016, eu lancei esse livro em novembro de 2014, tem exatamente 2 anos que esse livro está lançado, tá, pela editora Metanoia, no site da editora também você tem como adquirir. A diferença é que adquirindo no meu site você leva uma dedicatória. Devia ter feito esse vídeo no dia 14 para comemorar os 2 anos, né? Mas só agora que eu tô lembrando. Bom, então eu tenho aqui a primeira versão do que supostamente foi o meu nascimento.
do que foi as minhas origens. Tenho aqui a segunda versão, que é uma segunda história contada sobre o mesmo assunto, da onde eu vim, de filho de quem, irmão de quem, aquele papo todo. Depois, mais à frente, eu falo da minha infância, né, das minhas impressões de infância, dos marcadores da infância. Uma infância de uma pessoa que não sabia que não era menino, vamos deixar claro isso, porque eu não sabia que eu não era um menino até eu perguntar para minha mãe o que era o que era masturbação, né? Aqui eu falo de adolescência, que aí começam as descobertas, começa a ver que eu não era bem aquilo que eu achava que era, e aí acontece uma confusão tremenda, que também está aqui relatado no livro. Aqui eu falo da minha primeira experiência sexual, né? Primeira vez que eu fui pra cama com uma menina, aí eu falo disso aqui também. São curtinhos os capítulos, tá? Não é um livro cansativo, você pode ver que é um livro que é fino, não é um livro cansativo, né? Porque o livro ele não é uma leitura fácil, uma leitura rápida. Eu costumo escrever da mesma forma que eu falo, e aí facilita pra caramba. Bom, depois que vem essa parte da infância, aqui eu falo sobre a FEBEM. Eu não sei exatamente se é FEBEM ou se é FUNABEM o nome. Eu reconheço que foi um local onde eu fui internado durante algum tempo, e lá eu tive a cabeça raspada, lá eu tive que botar um vestidinho vermelho, lá eu tive que passar por situações bastante constrangedoras. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui. E aí eu achei por bem relatar esse fato também, né? Então, essa unidade da FEBEM que eu fiquei fica ali na Ilha do Governador, Educandário Santos Dumont, eu acho que existe até hoje. Depois eu falo aqui de uma experiência espiritual que eu tive, que ainda foi dentro da FUNABEM. Foi lá que eu passei por uma experiência que ninguém me contou. Aqui eu falo de quem precisava de cura. Eu tive internado no manicômio por 2 vezes, porque na época ainda se chamava homossexualismo, né? Não existia, eu não me reconhecia como trans e tal, então eu era lido como uma lésbica masculinizada, e aí era homossexualismo, era doença, estava no CID, como hoje o transexualismo está no CID, e o tratamento era internação em manicômio. Eu acho que era um tratamento e era também porque as famílias não sabiam o que fazer com a gente, botavam no manicômio lá para ver se alguém resolvia o problema delas, né? Família tradicional. Por isso que eu falo que o livro ele tem muitas coisas assim, meio que ligadas umas às outras, com as questões que a gente tem falado muito hoje em dia, que é sobre esse lance da família tradicional, né? Sobre o lance de uso de droga, sobre o que é o desamor, o que é o desamparo, o que é o preconceito, o que é a discriminação, né? O não entendimento das famílias sobre um assunto que elas não sabem lidar, então elas resolvem jogar para debaixo do tapete. Por isso que eu falo. Depois disso tudo eu passei a ser mochileiro. Aí eu conto aí umas aventuras que eu tive viajando pelo Brasil na base do dedão. Aí foi bastante interessante também. Tudo rápido, tá vendo? São pouquinhos, os capítulos são rápidos. Aqui nesse capítulo eu falo de um fato marcante que aconteceu na minha vida. E aí vocês vão saber só lendo. Mas foi também muito importante. Até hoje tem as consequências desse fato marcante, né? Aí tem um outro capítulo aqui que eu não vou falar agora, só quem comprar também vai saber. Aqui tem um outro também. Bom, vamos dar o fato marcante, né? Fala sobre o que hoje chama-se estupro corretivo. Eu sofri uma violência sexual aos 16 anos e isso foi um fato extremamente marcante da minha vida. Dessa violência sexual, eu gerei um filho, certo? Eu gerei esse filho e tive com ele alguns meses, até que esse filho foi tirado de mim. Ele foi tirado de mim e só voltou para os meus braços alguns anos mais tarde. Só que ele cresceu, né? Aqui eu falo um pouco da nossa convivência, já com ele maiorzinho, já ele adolescente, hoje é um homem já casado, 32 anos, e é um puta de um amigão, é um cara que dentro das possibilidades dele, né, a gente se entende de maneira bacana. Principalmente agora com a transição, que eu entendo que para a cabecinha dele tenha sido complicado, como é para a cabeça de qualquer pessoa, por mais que a gente não queira que seja assim, mas é porque culturalmente as pessoas aprenderam a lidar com sexualidade de outra forma, né, dentro de um binarismo de gênero, dentro de uma cis-heteronormatividade,
e a gente está vindo aí para desconstruir tudo isso. Então, da mesma forma que os mais jovens têm problema com os seus pais, né, com os seus ascendentes, papai e mamãe não entendem por que você é assim, né? Nós, os mais velhos, que tivemos essa experiência em algum momento, temos essa problemática com os nossos descendentes, né? Porque filhos e filhas, netos e netas, também não entendem muito bem como é que aconteceu com o vovô, com a vovó, que de repente mudou tudo. E eu não sou de jogar pedra, muito pelo contrário. Eu acho que por tudo que eu passei e pela minha experiência de vida, né, é necessário que a gente se sente com essas pessoas e explique um pouquinho do que é isso. Para os mais novos a gente nem precisa explicar muito, porque eles já estão vindo para mudar o mundo. Mas os mais velhos sim precisam se adaptar a esse novo mundo, porque eu costumo dizer que as opiniões contrárias, né, as opiniões fundamentalistas, as opiniões que enfiam a faca e apertam o gatilho, elas nos matam todos os dias, mas elas não vão parar a mudança do mundo. Né? Eles não vão parar, a gente não vai deixar de existir, então é preciso que a gente aprenda a conviver. Bom, mas então a palavra mágica para isso é respeito, né? E aí eu continuo falando aqui, tem um capítulo dedicado à minha ex-mulher, eu falo de trabalho, eu falo do início das minhas descobertas, falo de transexualidade, a minha visão à época, né, do que era transexualidade, que hoje muita coisa mudou, porque eu passei a entender muito mais sobre o assunto, né? E aí tem aqui também uma galeria de fotos, que são umas fotos de quando eu era criança, né? Foto aqui de criança, foto de índiozinho, foto de reportagem antiga. E tem uma das fotos que eu mais gosto aqui, que é do João Nery, minha ex-mulher, eu, e a foto do meu casamento. Também fazem parte. E aqui no finalzinho, a gente tem um capítulo anexo aqui que fala sobre religião, sobre religiosidade, o que a religião fez por mim. Vocês vão se surpreender para saber o que a religião fez por mim nesse capítulo. Bom, essa aqui é uma visão geral do que é o meu livro. É um livro que fala de uma pessoa que hoje está prestes a completar 50 anos, né, que foi garoto de rua, passou pelo manicômio, passou pela FUNABEM, pelo juizado menor, passou pelo estupro corretivo, passou pela paternidade, maternidade na época. Bom, passou por tudo isso e não desistiu. Essa que é a diferença. E é para isso que esse livro existe. É para isso que eu exponho a minha história, né, até o ano de 2013, dessa forma. É para isso que esse livro foi feito. Porque ele não é o Muro das Lamentações, muito pelo contrário. Ele é um apanhado muito rápido, muito fácil, muito leve, muito ligeiro de ler, né, de uma pessoa que aos 47, 46 anos percebeu que tudo que passou tem um propósito. E o propósito é trazer para o maior número possível de pessoas um pouco dessa história e mostrar, né, o pulo do gato, o que não é fácil, mas é necessário, é aquilo que eu falo sempre. Existe o que é possível e existe o que é necessário. Era possível desistir? Era. Era até meu direito desistir. Né? Era meu direito pegar tudo isso e falar assim, pô, eu posso fazer o que eu quiser porque eu tenho motivos para ser assim. Mas existe um outro lado, que é o possível de um lado e o necessário do outro. Era necessário reverter essa história, era necessário sobreviver, era necessário chegar até o dia de hoje para poder estar aqui falando isso para você. Então valeu a pena. E vamos continuar, porque a gente ainda tem muita luta pela frente. Eu vou deixar embaixo na descrição o endereço do site, lá do canal do YouTube, lá vocês têm como adquirir o livro. E em breve eu estou gravando aí o segundo capítulo, vai depender do feedback de vocês para eu poder fazer essa gravação do segundo capítulo. Valeu, um grande abraço, tamo junto, desistir nunca, isso não é uma possibilidade. Um abraço.